Rapaz, eu estou confuso com relação ao tema. O tema é o livro espírita. O livro espírita, tá bom, beleza. Esse é fácil. Tira de letra. Esse é fácil. Esse é fácil. Legal. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos colocar nossos banners. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Nos desculpem a demora, a culpa foi minha. Eu tentei entrar aqui no Google Chrome. O Google Chrome deu pau. Aí eu tive que entrar pelo Edge para conseguir fazer a conexão. O meu streaming pelo Google Chrome não entrou de jeito nenhum, começou a dar pau, não acessava o Facebook, não acessava nada. Aí eu fiquei aqui perdido e aí demorou um pouco mais, aí eu acabei entrando pelo Edge e fazendo a conexão com o streaming. Então vocês me perdoem, a culpa foi minha hoje. E estamos aqui. Daniel Pereira, você que me cobrou, não deu tempo nem de responder lá no questionamento do Facebook, lá do coisa, mas atrasamos um pouquinho, sim. A culpa foi minha, mas estamos aqui com o nosso querido Dr. Sérgio para mais uma live do Núcleo Espírita Plano Maior. Sejam todos bem-vindos ao canal. E hoje, 21 de outubro de 2020, e nós estamos aqui com muito amor, muito carinho, abraçando todos vocês para realizarmos mais este evangelho, né? Boa noite, Reinaldo, Sônia Regina, Lúcia Boba, Sandra Anastácio, já anotei seus pedidos, Sandra. Elka, muito boa noite. Edna Horta, Apareci Ormondi, Vera Lúcia, Daniel Pereira, meu amigo, estamos aqui firmes e fortes, juntos. Lúcia Veraldi, Dona Aurora tá boa? Mande um abraço, um beijo para Dona Aurora, Luciana. Senão ela fica brava comigo que eu não falo com ela. Lúcia Vasconcelos, boa noite. Joyce, Patrícia César, boa noite. Margarete França, boa noite. Thelma, Ronaldo Pereira, Denise Borges, Vivi Evangelista, Ana Paula Domingues. E aí a Dona Vera tá junto, né? Muito bem, Dona Vera, um beijo para a senhora. Verinha, Bárbara, Clara. Ô, Andréia, puxa vida, senti só falta, Andréia. Ótimo. Mari Cavalcante, boa noite. Cleusa Almeida, Silvana Colombara e Luiz, sejam bem-vindos. Coisas da tecnologia, né, Lúcia? É verdade. Pô, de repente deu pau no Chrome, que nunca dá pau, cara, que é o melhor navegador que tem na internet. De repente, hoje resolveu dar pau. Provavelmente vou ter que reinstalar, né? Alguma coisa assim, mas dessa vez... Dessa vez passou. Irene, boa noite. Reinaldo, Maria Tereza, Fernanda, Pedro, muito bem. Mari Del Pilar, Cláudia Carreira, Francisco Luiz e Dona Alda. Muito bem. Olha, o Pedro já chegou, falei dele. Lucimar, Kátia, Maria Bolsas. Kátia, em falar em você, Kátia, Fernando tá sumido, hein? Faz muitas semanas que eu não vejo o Fernando por aqui. Manda um abraço para ele. Fala que estamos com saudades dele. Deu tudo certo, Lúcia, graças a Deus. Bom, pessoal, então eu vou começar aqui. Doutor Sérgio, também eu lhe peço 1000 perdões aí pela falha da internet. Imagina. Não foi minha intencional, foi um problema de tecnologia, né? Sempre acontece. Bom, eu vou começar com a prece de hoje, já que vamos falar do livro espírita. Eu vou fazer uma prece hoje da compreensão da lei de Deus. Ó Mestre Jesus e Senhor, experimento uma sensação de perda e de ansiedade que me entristece. Tenho a impressão de estar deixando de fazer o que devia, de não estar andando na direção certa, de carregar o que não devia, algo assim. Mas agora, conversando contigo, percebo ser essa sensação
resultado de uma falta de compreensão das tuas leis de amor. Se me deixo absorver pelo espírito dessas leis, ajusto-me ao ritmo da vida abundante, cósmica, pura, eterna, e afasto a sensação ruim. Quero, portanto, adequar minha forma de pensar e de agir em base de paciência, de alegria, de esperança e fazer permanente exercício de agradecimento pelo muito que recebo. Quanto mais se agradecer, inclusive os problemas, ganho a certeza de viver acertadamente. Louvo, pois, a magnitude de tuas leis de amor e seguirei contigo, dando passos seguros para a paz completa, sem sentimentos estranhos e perturbadores. Obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade de poder conhecer o teu Consolador prometido. Esta doutrina maravilhosa que foi codificada pelo nosso querido Allan Kardec e que hoje nos permite estudarmos as leis do Espírito, as leis que regem as reencarnações e as leis que regem o nosso karma, as nossas dificuldades e o que fazermos para melhorarmos e crescermos na nossa vida. Mestre Jesus, as tuas leis, os teus ensinamentos são as guias que nos levarão ao crescimento espiritual e ao teu modelo de mais perfeito sobre a terra. Abençoa-nos, Mestre Jesus, protege-nos e permita-nos seguir sempre na tua direção, aprendendo as tuas leis, conhecendo os teus ensinamentos, agora e sempre. Que assim seja, Mestre Jesus. Então, meus amigos, deixamos o Dr. Sérgio agora colocar-nos a par do nosso estudo de hoje. Muito bem. Agradeço ao Clóvis, aos amigos aí do Plano Maior. Muita alegria poder falar com vocês aqui hoje, através desse canal eletrônico e moderno, né? Moderníssimo. A gente fica até meio assim, porque pensa que está falando sozinho. E quando pensa que não, está falando com um mundo de gente, não é mesmo? Bom, mais ou menos todos me conhecem, sou o Sérgio Diniz, e nós vamos falar um pouquinho sobre o livro espírita, mas o ideal talvez seja a gente compreender a razão e o motivo pelo qual nós precisamos ter mais afinidades ou mais proximidades ao livro espírita, por assim dizer. Eu estava selecionando aqui uma aula que nós tivemos uns tempos atrás com uma pessoa muito capacitada, que estava nos ensinando, mostrando que nós podemos ler de 3 maneiras. A primeira maneira é para se divertir, que muitas pessoas se divertem com alguns livros espíritas, especialmente os romances, não é? Podemos ler para estudar, quer dizer, às vezes faz uma anotação ou outra, e podemos ler para aprender. E ler para aprender aquilo que a gente faz a releitura, volta para trás, vai para frente, procura compreender o pensamento do autor. São coisas bastante distintas e bastante diferentes, que nós precisamos praticar a leitura para o estudo, para aprendermos, né? E estudando e aprendendo, praticarmos, substituir atos negativos por atos positivos, até chegarmos ao ponto fundamental da leitura, que é a caridade de podermos transmitir aquilo que aprendemos, né? Ensinar o que nós aprendemos. Isso é uma forma caridosa de fazer. Algumas pessoas reclamam um pouco dos livros espíritas, especialmente de alguns autores, como o Sr. Emmanuel, alguns autores clássicos que o Chico trouxe através de Parnaso de Além Túmulo, e alguns livros assim didáticos que nós temos dentro da obra psicográfica do nosso irmão Chico. Mas é importante também nós lembrarmos que nós não podemos nos ater apenas às leituras que nós conhecemos, ou palavras, ou termos que nós conhecemos, porque isso dificilmente nos engrandece, nos enriquece. É preciso que a gente dê passos adiante, façamos leituras que possam trazer uma certa dificuldade para nós. Mas olha, a leitura não fica só por aí não, viu? Existe a leitura passiva. O que é a leitura passiva? Aquela leitura que você recebe através de rádio, televisão, internet. Você não usa o raciocínio, você não toma decisão.
E o que é interessante é que de tanto repetirem a mesma opinião, a opinião deles acabam tornando a nossa. Veja que coisa interessante. Nós vivemos aí alguns meses, 7, 8 meses aí, em que éramos bombardeados de informações. E muitos de nós acabamos tomando a opinião de alguns meios de comunicação como se fossem nossas. E isso é um grande problema, porque nós precisamos discernir, nós precisamos buscar informações fora, muitas vezes até da grande mídia, para que a gente possa ter um entendimento maior. E o que é pior de tudo isso, desculpe falar muito abertamente, muito diretamente, muitos de nós nos contentamos, nos satisfizemos com as grandes informações dos grandes meios de comunicação, tomamos a verdade deles por nossa e esquecemos, inclusive, dos preceitos cristãos e, pior, esquecemos os preceitos espíritas cristãos. Por que nós dizemos isso, espírita cristãos? Porque hoje nós temos a certeza da continuidade da vida. Hoje nós temos uma gama de obras que nos falam sobre a lei de ação e reação. Nós temos um mundo de informações espirituais, através de ótimos livros que nós já temos na doutrina, que nos falam a necessidade que nós temos, muitas vezes, das nossas provas, das nossas dificuldades. O Evangelho é repleto de informações para nos informar o que nós podemos fazer, como nós podemos e devemos lidar com as dificuldades, com os problemas. E, não obstante a tudo isso que nós temos, nós acabamos aceitando verdades mundanas, segundo, por assim dizer, as verdades científicas, que de cientificismo não tem absolutamente nada, e nós tomamos essas verdades e vivemos segundo essas verdades. Não discernimos, não buscamos novas opiniões contrárias, ou coisas assim, para chegarmos à nossa própria conclusão. E é isso que nós estamos aqui para falar para vocês hoje. A leitura espírita, o livro espírita é capaz de nos libertar, primeiro, do ostracismo mental que nós vivemos há séculos, e segundo, nos libertar profundamente dessa ignorância espiritual que nós vivemos na Terra. Podíamos dizer assim, se os nossos irmãos de outras categorias religiosas, ou aqueles que não têm uma definição religiosa própria, dissessem para nós o que eles estão sentindo, o medo que eles estão vivendo, seria muito compreensível. Mas nós, que já temos um cabedal enorme de informações e de conhecimento espírita, estamos lidando com todas as situações ao nosso redor de uma forma, assim, bastante pueril, bastante diminuída, diante de tanto conhecimento que nós temos. Então, muitos de nós estamos aí temerosos, muitos de nós estamos vivendo aí um drama emocional, inclusive. Muitos de nós estamos aí em seus lares, aí vivendo aí uma dificuldade, um nervosismo, uma irritação. Nós estamos, na verdade, no momento de demonstrarmos, de exercitarmos o poder cristão em nós, de exercitarmos o conhecimento espírita em nós. Nós estamos aqui para isso. E é para isso que servem os livros, porque do contrário nós não precisaríamos de livros, não é mesmo? Alguém já se perguntou, por exemplo, por que o nosso irmão de Uberaba, o nosso Chico Xavier, precisou trazer mais de 400 obras? Qual é a necessidade disso, pelo amor de Deus? Por que não trouxe de outras formas, seja de forma televisionada, gravada? Claro, tem gravações de mensagens do Chico, tem coisas em vídeo do nosso Chico. Mas o que é o principal do Chico, que são as suas obras, vieram através da psicografia, através da grafagem em livros. Por que o Chico tem tantos livros? Será que existe essa necessidade real? Por que nós estamos diante disso? Sem contar com alguns outros autores igualmente nobres, Dona Ivone Pereira, não é? Nós temos aí alguns autores que merecem muita atenção. Por que esses autores trouxeram em livros? E aí nós vamos percebendo que, em verdade, a realização do livro em nossa sociedade é a forma em que os autores e os espíritos têm para mudar a concepção, para autenticar uma informação, para trazer informações saudáveis,
para que a gente possa aprender a consultar essas informações saudáveis e podermos nos renovar com elas. Sabem por quê que nós precisamos disso aí? Porque nós precisamos aprender a ler de uma forma em que a gente não leia apenas por diversão. Nós precisamos ter uma leitura ativa para enriquecer o nosso vocabulário, para facilitar a aquisição de experiências, para ampliar o nosso conhecimento da língua, para melhorar a nossa escrita, despertar a nossa inteligência, ativar a nossa imaginação, aperfeiçoar a nossa cultura. E eu fico pensando, o que nós estamos fazendo, meu Deus do céu, com as obras espíritas? Relegando-as ao abandono? É isso que nós estamos fazendo? Meu Deus, nós estamos diante de um verdadeiro tesouro, um manancial de amor e de informações preciosíssimas. Vejam o que o André Luiz fez com relação à modernidade. Quantas informações que hoje estão sendo confirmadas através da tecnologia. Alguém deve se lembrar quando o André Luiz fala de televisores que eram colados na parede, pareciam quadros. E, na verdade, hoje a gente tem esses televisores bastante reduzidos, mínimos, que parecem uma folhinha de papel. O André Luiz fala dos meios de comunicação, os meios de transporte, fala isso há 50 anos atrás ou mais. Então, a gente fica pensando, meu Deus, por que a gente relega os livros espíritas ao abandono? Por que a gente não se interessa pelo conhecimento saudável, salutar? Isso nós estamos falando de uma pequena parte da doutrina, porque existem muitas outras. O Evangelho de Jesus, explicado por Emmanuel através das obras Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, nós temos ali, diríamos assim, trocando em miúdos, né? O Emmanuel vai dissolvendo as informações do Cristo, que é um concentrado muito grande, para que possa ser mais perceptível por nós, para que a gente possa lançar uma percepção um pouquinho melhor sobre a vida espiritual, sobre as coisas. Então, a gente perde a criatividade, não valorizamos o pensamento, porque deixamos os livros, especialmente os livros espíritas, a terceiro plano, a segundo plano, a outro plano. Olha, nós temos 3 formas de aprender, viu, gente? Nós aprendemos através da convivência, da conversa, mas principalmente pela leitura. E o que é a leitura? A gente pegar uma experiência que já foi importante, que a gente isso relaciona um jornal, se limitam a... Tá dando uma travadinha. Tá dando uma travadinha. Melhorou, Clóvis? Posso seguir? Agora acho que pode, deu uma melhoradinha. Tocou aqui, tô com o aparelho e ele tocou. Alguém aí tá me procurando. Que tomara que não seja a Polícia Federal, né? Então, vamos relaxar um pouco, né? Essa mensagem. Tocou o telefone e deu uma travada. Vamos relaxar um pouco. Tocou o telefone? Tocou. E ele deu uma travada. Tá, né? Isso aí, desculpem. Tá bom. Então, não. Nós precisamos, não sei, tá indo bem nessa direção, Clóvis? Você é o único que eu sei que tá ouvindo. Tá muito bom, né? Tá muito bom. Essa direção é uma direção que normalmente ninguém aborda, que é realmente o que trazem os livros espíritas e que a ciência está comprovando, né? Coisa de 50 anos, né? E normalmente aí o cara fala do livro espírita, de quando ele foi escrito, quando foi publicado. Muito boa a sua abordagem, perfeita. Por favor, continue. Bom, então o que é importante agora a gente saber como é que nós fazemos as leituras, porque a maioria das pessoas, sabe o que elas reclamam? Reclamam que dá sono, ficam com sono, ficam cansadas. Mas aí tem algumas dicas para essas leituras, viu, gente? Nós não podemos fazer uma leitura de qualquer jeito. É preciso ter um pouquinho de silêncio, é preciso ter uma sala adequada, uma luz adequada, é preciso de algumas coisas para que a gente possa buscar uma boa leitura. E, normalmente, a gente foge da leitura.
Isso é um costume que nós adquirimos por muitos séculos, por muitos séculos. Então, hoje, a tarefa de voltar para a leitura parece ser assim uma saga, um problema gravíssimo, porque as pessoas normalmente fogem da leitura. Ah, estou cansado, não tenho tempo. Não obstante não ter tempo, aí se surge aí uma série na televisão muito interessante, ela é capaz de passar uma noite inteira assistindo essa série. Isso não é uma censura. O que eu estou fazendo é uma comparação. Por que a gente não tem interesse pela leitura? Por que nós estamos desinteressados? Então, a obra do Chico é tão extensa, que nós não precisamos escolher o caminho, nós podemos escolher qualquer obra. Vamos pegar uma obrinha fininha, vamos pegar uma coisinha simples, vamos pegar alguma coisa de versinho, vamos começar assim, devagar. Nós não precisamos começar com obras altamente didáticas ou altamente profundas. Podemos começar com obras um pouquinho mais dissolvidas, um pouquinho melhores, mas a gente tem essa dificuldade. Então, para se ler, para a gente buscar o gosto pela leitura, precisa de um ambiente adequado, uma luz adequada, uma postura, uma posição adequada. Quando você lê assim com a cabeça baixada, é claro que vai te dar sono. É claro, o corpo quer tirar você do ar, óbvio que vai te dar sono. Então, as pessoas têm essa dificuldade, e aí o que acontece? Fica com a percepção alterada. Não consegue formar uma percepção sobre as coisas. Então, se permite receber informações já de outras percepções, de outras pessoas, para adotar como suas. Esse é o grande problema que nós estamos vivendo hoje. As pessoas estão vivendo uma percepção que, no fundo, não são delas. E isso leva a gente para quê? Para a gente começar a pensar e acreditar de que nós podemos estar sendo manipulados, nós podemos estar sendo descarregados de informações desnecessárias, mentirosas. Então, vejam aí esse movimento todo que nós temos no mundo, aí no nosso Brasil, informações mentirosas, coisas que depois se comprova que não é uma verdade, uma mentira deslavada. E a gente se permite a isso. Mas vamos voltar para o livro espírita, né, para a gente não sair muito dele. Então tá aí, procure uma posição, uma postura adequada, uma luminosidade adequada, procure quando for fazer uma leitura, não faça uma leitura só para se divertir, faça uma leitura para estudar, para aprender. E isso exige o quê? Sublinhar, exige resumos, escrevermos algumas coisas importantes que a gente vai pegando lá nos capítulos. E isso precisa escrever, mas depois a gente vai jogar fora, isso não tem problema, mas isso entra na gente como uma percepção. E isso vai facilitando a nossa vida. Porque a gente, por exemplo, de vez em quando você vê na internet aí esses golpes que as pessoas dão, né? E muitas pessoas caem nos golpes tão grosseiros, porque não tem uma percepção própria, não consegue imaginar que, poxa vida, meu Deus do céu, dinheiro fácil, coisa fácil, não é possível. Se sentem intimidadas com algumas situações, porque não conseguem ter uma percepção um pouquinho maior sobre as coisas. Então, o livro espírita está para resgatar a gente desse limbo que nós vivemos, com todo respeito, um limbo que nós vivemos de ostracismo, de preguiças, de um monte de outras coisas. Então, nós precisamos buscar nos aproximar um pouquinho mais, buscar um pouquinho de interesse. O começo é difícil. Olha, o começo é quase impossível, mas nós podemos fazer isso. Então, logo em breve, próximos meses aí, o seu Clóvis vai abrir. Uma das melhores bibliotecas que eu conheço foi a que a dona Nilza deixou para o Clóvis. Uma biblioteca riquíssima, que tem lá livros de todos os tipos, todos os modelos. A gente pode começar por aí. E podemos começar melhor ainda, com aqueles que nós já lemos. Às vezes está lá em casa, paradão, né? Então pega ele de volta, procura ler agora com outro pensamento, o pensamento de tentar entrar no pensamento do autor. Isso é importante. Então não adianta você falar que leu 3 livros, se você não usou uma técnica adequada, não serve para nada, absolutamente nada. Então, nós precisamos exigir de nós bons livros. É isso que nós precisamos exigir. É uma recompensa sem igual. De vez em quando a gente se depara com expositores, não é o meu caso, graças
Ainda, não é graças a Deus, mas ainda não cheguei nesse ponto. Mas a gente se depara com alguns expositores que têm uma percepção sobre as coisas, sobre a vida. Então ele lê um trecho do Evangelho, ele cria uma percepção, uma coisa pessoal que aplica naturalmente para aquilo que Jesus nos falou. Então nós vamos ampliar o nosso conhecimento até do próprio Evangelho, que tem lá milhares de informações escondidas que a gente não consegue perceber, porque a gente não consegue entender a percepção do instante, do momento, não consegue entrar no pensamento do autor. Algumas passagens que Jesus se dignou a explicar, algumas parábolas, né? Mas quantas parábolas, quantas coisas nós vamos encontrar lá no Evangelho que podem servir para a gente para a vida toda, podem nos libertar. Então, às vezes a gente está vivendo um drama em família, não é mesmo? Estamos lá, um filho rebelde, ou a gente é pai ou mãe que está dando trabalho para filho. Com essas leituras, a gente vai ampliar o pensamento, nós vamos perceber que existe uma razão, nós vamos perceber que é preciso nós trabalharmos, que é preciso a gente se resignar, que é preciso a gente ajudar. Então, essas leituras vão libertando a gente desses minúsculos problemas do dia a dia que vão se somando e vão se tornando uma carga pesada para nós, porque a gente não conseguiu, digamos assim, digerir e perceber qual é a nossa finalidade diante dessas situações. Então, a leitura nos ajuda a isso. Então, a gente cria aí um desafio de nos aproximarmos um pouquinho, mas a gente pode se aproximar também de mensagens, né? Esses papeizinhos, essas folhinhas que a gente tem aí, que normalmente a doutrina espírita mostra pra gente, né? Eu trabalho nesse grupo aqui, chama Grupos Mensageiros. Toda casa espírita tem um folhetinho desse. A gente até então menospreza. Aqui em São Paulo é uma tristeza, porque as pessoas estão ligadas aí com os eletrônicos e esqueceram do papelzinho aqui, desse papelzinho. Eu carregar esse papel, eu tenho aqui dentro do celular. Sim, mas no celular você está lendo, lá no meio da leitura vem uma mensagem, vem o que nem aconteceu agora, né? Aconteceu uma ligação aqui no meio da minha palestra, veja só. Então, é uma coisa assim que a gente não consegue, né, muitas vezes, digerir, não consegue desenvolver por conta dessa falta de percepção. Então, precisamos ler para estudar e ler o livro espírita, porque a maior divulgação que nós temos já está grafada em livros. A doutrina espírita agora precisa ser vivida. Tudo que a gente precisa saber, nós já sabemos. Tudo que nós tínhamos que saber sobre espiritualidade, praticamente nós já sabemos tudo. Se vocês pensarem bem, existem muitos autores que vão trazendo informações de André Luiz, de Emmanuel, mas são coisas que eles já deixaram, já falaram 40, 50, 60 anos atrás. Então, o que nós precisamos é perceber para aplicar. As pessoas falam, o Cristo, não é? Tem pessoas que ouvem falar do Cristo e saem correndo. Por que sai correndo e fala assim, ai meu Deus do céu, eu não quero ouvir o Cristo, eu quero ver o Cristo. E como é que a gente vai praticar o Cristo sem o conhecimento, sem a percepção necessária? Como é que nós vamos praticar a caridade desinteressada absolutamente sem ter essa percepção? Como é que nós vamos trabalhar na casa espírita sem ter uma percepção daquilo que nós estamos fazendo? Como é que nós vamos fazer palestra sem saber o que nós estamos falando? Então, é muito complicada essa situação. Precisamos nos aproximar um pouquinho mais. Eu não sei se dessa forma eu vou fazer com que alguns de vocês, ou pelo menos um de vocês, se disponha a se aproximar um pouquinho da leitura espírita. Mas nós estamos fazendo uma força, não é? Fazendo um esforço aí muito grande. Bom, as pessoas reclamam um pouquinho de tudo isso, que dormem, que não conseguem, né? Mas a gente precisa vencer esse obstáculo. Arruma um lugar adequado, uma cadeira adequada, uma poltrona adequada, escrevam aquilo que estão lendo, resumidamente, uma ou outra coisa, e aí devagarzinho, o que vai acontecer? Nós vamos começar a entender melhor tudo o que está ao nosso redor. Então, quando formos ler, por exemplo, os jornais, a maioria dos jornais trazem uma opinião do autor lá, do colunista. Mas o problema não é a opinião dele, o problema é a nossa opinião. Então, no livro espírita, tá lá as informações do Emmanuel, do André Luiz, que é para a gente perceber o que está ao nosso redor. Nós vamos ganhar experiência com a experiência deles. Isso é sabedoria. É uma estupidez, com todo respeito, quando a gente vai experimentar sabendo que aquela experiência muita gente já passou e já bateu a cabeça.
quando a gente não consegue aproveitar uma experiência que as pessoas já nos deixaram, já nos falaram. Então, tomemos esse cuidado, sigamos adiante, porque, em verdade, o que nós precisamos buscar? É ampliar a nossa percepção. Então, a morte vai ser mais simples, a vida vai ser mais simples, os problemas vão simplificar-se ainda mais. Por que a doutrina espírita chegou até onde chegou? Imagine se o nosso Chico não tivesse escrito livros, imagine se Kardec tivesse se limitado a uma ou outra obra, um ou outro folhetinho, a uma ou outra coluna de jornal. O que seria da doutrina hoje? Não é? Se não fosse o livro dos Espíritos, a codificação, se não fosse as 400 obras do Chico, se não fossem esses autores que se esforçam para trazer um pensamento sadio, um pensamento positivo para nós, que seria da doutrina se não fossem os livros? Será que estaríamos hoje nas casas espíritas que vamos hoje? As pessoas teriam a quantidade de casas espíritas que nós temos hoje em São Paulo, no Brasil? Obviamente que não, porque as pessoas que estão à frente da casa espírita sabem exatamente por que eles estão lá, sabem inteiramente a razão pela qual estão ali trabalhando. É isso que nós precisamos. Os trabalhadores, por que estão ali oferecendo passe, oferecendo um apoio, um ouvido amigo, uma palavra amiga, sabem perfeitamente sobre isso, porque já têm a percepção do Cristo. Mas não basta, nós precisamos mais. Então, o André Luiz fala que 5 minutos de evangelho já dá uma bagagem muito grande para a gente. Mas como a gente ainda é chucro, né, vamos dizer assim, ainda é grosseirão, nós precisamos estar o tempo inteiro, porque, olha, nós esquecemos as coisas. Querem um exemplo de que a gente esquece das coisas? Está chegando aí as eleições, não é? Alguém se lembra de quem são os candidatos que nós votamos na outra eleição? Alguém se lembra se alguns desses que estão entrando agora já estiveram lá? Por quê? A gente não se lembra, por causa da forma que a gente vive, né? Da forma aleatória. Então, daqui a pouco vem alguém, olha a técnica que eles usam. Falar para você 2, 3, 4, 10, 15, 20 dias, de todos os dias a mesma coisa, para fazer você criar uma opinião a respeito deles, não é? Então, a gente muitas vezes não procura saber quem é a pessoa, se a pessoa tem uma boa vida pregressa, se a pessoa tem boas intenções, quais são as intenções dela de alguns anos para cá. A gente não procura saber isso. E isso é que vai dar a percepção para a gente. Então, é esse o cuidado, vejam, estão colocando percepções em nós que não nos pertencem. Nós precisamos ter as nossas próprias. E para ter as próprias percepções, é preciso conhecer, é preciso estudar, é preciso ler. Sem isso, a doutrina espírita ainda não está cumprindo o seu papel. Todos os dias a gente recebe uma página nova em branco, né? Nós estamos escrevendo a nossa vida, né? E nós possamos escrever com essa percepção, começar a escrever melhor os nossos dias, os meses, os anos que vão se sucedendo. Porque, do contrário, viver em profunda ignorância dentro de um leito, né, de um berço esplêndido, sem qualquer percepção sobre a vida, eu acho que nós já passamos essa fase, né? Só de Jesus nós temos 2000 anos, vejam, 2000 anos, são 20 séculos, e a gente ainda tem dificuldade, às vezes, de entender o Cristo. Existe até um movimento, né? Um movimento infeliz, que coloca em dúvida a própria existência do Cristo, e um outro movimento mais infeliz ainda, que é esse movimento de assédio, ataque aos religiosos, aos cristãos, não no Brasil só, no mundo inteiro. Então, é um movimento infeliz de profunda ignorância. Então, mesmo nesses momentos de dor e dificuldade, nós precisamos ter uma percepção muito certa, porque, vejam, gente, nós somos, por assim dizer, né, os nossos irmãos espirituais, através de Kardec, nos disseram que quando a gente nasce, nasce mais um servo de Deus na Terra, né? Então, nós precisamos servir ao Criador. Aí o Criador vem e fala assim o seguinte, muita gente vai ficar abalada, muita coisa vai acontecer, eu preciso de você. Aí a gente fala, olha, Senhor, eu não entendo, eu não sei, eu vou me esconder. Será que nós vamos agir assim? Que percepção é essa que nós temos? Muito bem. Eu acho que eu já falei demais, falei muita besteira, peço desculpas,
Mas Não, é a ótimo, vontade que a não gente falou, tem de não. fazer com que as pessoas se aproximem mais da gente, mais da leitura, mais do conhecimento. Isso seria muito bom. Bom, Clóvis, pelo que eu estou vendo no reloginho aqui, estou há 35 minutos falando. Já falei demais, né? E como nós atrasamos um pouquinho, não quero atrapalhar o seu trabalho aí. Então, eu posso Não, terminar com uma poesia? por favor, termine. Então, Suas poesias são sempre olha lá, bem-vindas. olha, é a prece do Alexandre. Prece do Alexandre, Senhor, sejam para o teu coração misericordioso todas as nossas alegrias, esperanças e aspirações. Ensina-nos a executar teus propósitos desconhecidos. Abre-nos as portas de ouro da oportunidade do serviço e ajuda-nos a compreender a tua vontade. Seja o nosso trabalho a oficina sagrada de bênçãos infinitas. Converte-nos as dificuldades em estímulos santos. Transforma os obstáculos da senda em renovadas lições. Em teu nome semearemos o bem onde surjam espinhos do mal. Acenderemos tua luz onde a treva demore. Verteremos ao bálsamo do teu amor onde corra o pranto do sofrimento. Proclamaremos tua bênção onde haja condenações. Desfraldaremos tua bandeira de paz junto às guerras do ódio. Senhor, dá que possamos servir-te com a fidelidade com que nos amas e perdoa nossas fragilidades e vacilações na execução de tua obra. Fortifica-nos o coração para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete, para que possamos honrar-te a confiança no dia de hoje que nos destes para a renovação permanente. Somos tutelados na terra, confundidos na lembrança de erros milenários, mas queremos agora, com todas as forças da alma, a nossa libertação em teu amor para sempre. Arranca-nos do coração as raízes do mal, liberta-nos dos desejos inferiores, dissipa as sombras que nos obscurecem a visão do teu plano divino e ampara-nos para que sejamos servos leais de tua infinita sabedoria. Dá-nos o equilíbrio de tua lei, apaga o incêndio das paixões que por vezes irrompe ainda no âmago de nossos sentimentos, ameaçando-nos a construção da espiritualidade superior. Conserva-nos em tua inspiração redentora no ilimitado amor que nos reservastes e que, integrados no teu trabalho de aperfeiçoamento incessante, possamos atender-te os sublimes desígnios em todos os momentos, convertendo-nos em servidores fiéis de tua luz para sempre. Que assim seja. Essa prece aí está no livro Missionários da Luz, do André Luiz. Muito obrigado, Clóvis. Um grande abraço para você, para toda a sua turma aí do Plano Maior, que eu possa ter tido aí uma possibilidade de tocar o coração um pouquinho de vocês aí. Muito obrigado, doutor Sérgio, como sempre, brilhante e palestra maravilhosa, o assunto importantíssimo, postura, aprendizado e colocação. É tudo que a gente precisa realmente para poder colocar em prática depois de tudo isso aí, os ensinamentos do nosso mestre, né? Então vamos aproveitar que estamos aprendendo e vamos colocar em prática as vibrações, né? Nesse que é o evangelho que a gente faz aqui nas quartas-feiras e que muita gente aproveita para fazer os seus evangelhos em casa, junto conosco neste dia. Então vamos vibrar, vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que junte todas as nossas vibrações. E nós vamos pedir a vocês que derramem essas vibrações no plano espiritual nas mãos do Mestre Jesus, para que ele possa distribuir aonde mais necessário for nessa nossa terra tão turbulenta, tão cheia de problemas e cheia de complicações. Nós vamos vibrar inicialmente pela paz mundial, que os dirigentes das nações encontrem, através do diálogo, a paz para todo o nosso planeta. Que nós possamos, Mestre Jesus, derramar sobre todos os continentes, todos os países, todos os dirigentes, o equilíbrio, o amor, para que eles possam se reencontrar e trazer a paz ao nosso planeta. Nós vamos vibrar pelo nosso querido Brasil, que o nosso Brasil, os nossos governantes possam se entender, os nossos governantes possam entender, primeiramente,
que há necessidade de eliminarmos a corrupção do nosso país, seguindo em frente a necessidade de uma melhor distribuição de saúde para que todo o povo brasileiro possa ter muita saúde, possamos ter também muita educação, ampliarmos cada vez mais a educação ao nosso povo brasileiro, aos nossos meninos, às nossas crianças. E, por fim, que tenhamos alimentação abundante a todos aqueles que sofrem de fome e necessitam alimentação sadia. Nós vamos vibrar também por todos os hospitais, casas de saúde e pronto-socorros. Enfim, onde haja um leito de dor, Mestre Jesus, que as suas bênçãos ali se façam presentes. Que as correntes do Dr. Bezerra, Dr. Roberto Seabra, Corrente Azul, possam estar presentes em todos esses locais de sofrimento e tristeza. Nós vamos vibrar também por todos os detentos, que eles encontrem no seu arrependimento o caminho para se resgatarem perante a sociedade, perante o plano espiritual. Nós vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas, Vale dos Suicidas. Que as caravanas socorristas possam adentrar esses locais, resgatá-los, ajudá-los, e principalmente aqueles que honesta e sinceramente se arrependem dos seus males praticados. Nós vamos vibrar também por todos os nossos irmãos que se encontram nas creches, nos orfanatos, nos asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada. Que o teu evangelho, Mestre Jesus, sirva como luz, como norte para cada um desses irmãos, que eles possam sair desses locais, crescendo espiritualmente, crescendo em amor ao próximo e seguirem a sua jornada. Nós vamos vibrar por todos aqueles ligados aos vícios de droga, de álcool, de cigarro, de sexo. Que todos esses irmãos possam também utilizar o seu evangelho, Mestre Jesus, para colocar um ponto final nos seus vícios, para dar início a uma nova jornada, para conseguirem vencer ainda nesta encarnação e seguirem um novo caminho. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, pela paz entre todas as religiões, que os dirigentes das religiões entendam que a paz, que o Deus é único e o que ele quer é a paz para todos os povos. Nós vamos vibrar por todos os lares em desarmonia, que a todos branca, Mestre Jesus, penetre em cada um destes lares em desarmonia, trazendo a paz a todos que ali vivem, que todos que ali convivem, e que esta paz possa trazer muito amor, muito carinho a todos esses nossos irmãos. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os moradores de rua, que eles possam ser amparados, possam receber alimentação, possam receber o agasalho tão necessário nas noites frias. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram com Covid e principalmente as equipes que tratam deles, como os técnicos de enfermagem, como os enfermeiros, como os médicos, como os intensivistas. Todos eles recebam a tua proteção para não se contaminarem, e aqueles que se encontram contaminados recebam a força de Deus nosso Pai para superarem essa doença e saírem dessa contaminação com saúde. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os nossos desafetos desta encarnação e de encarnações passadas. Vamos pedir-lhes perdão, que eles possam nos perdoar, que eles possam entender que nós estamos tentando melhorar, que nós estamos buscando um caminho melhor na seara bendita do Mestre Jesus e que possamos caminhar juntos na evolução, no crescimento espiritual. Nós vamos vibrar também por todos os nossos parentes, amigos e irmãos, que eles possam receber também a tua luz, Mestre Jesus, o teu carinho e o teu fortalecimento. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que, pelos nossos lares. Nós vamos vibrar para que os nossos lares recebam a tua luz poderosa, cristalina, esterilizante, que passa por todos os cômodos da nossa casa, por todas as paredes da nossa casa, e nessas paredes possa limpar, esterilizar, trazer o equilíbrio e a paz. Vamos vibrar também, finalmente, por nós mesmos, Mestre Jesus. Que as tuas luzes brancas e azuis, em forma de cristais, caiam sobre cada um de nós, limpando-nos,
tirando energias deletérias, tirando doenças, curando os nossos físicos, para que nós possamos prosseguir na nossa jornada nesta encarnação. E nós vamos pedir às correntes também, médicas do mundo espiritual, que fluidifiquem as águas que nós já deixamos sobre as nossas mesas para as nossas curas, tanto as nossas águas quanto as águas dos nossos parentes e amigos que colocamos para fluidificar, que todas essas águas possam receber as energias e a medicação necessária para a cura de todos nós. Vamos agora vibrar pelo nosso caderno, pela nossa lista de vibrações especiais. Vamos vibrar por todos aqueles que têm Alzheimer, que os terapeutas do mundo espiritual possam ajudar, os neurologistas possam ajudá-los a trazer uma condição melhor de consciência, que eles possam se reequilibrar um pouco para poderem dar continuidade à sua jornada. Que os seus tratadores, que os seus cuidadores possam ter muita paciência, muito amor para cuidar desses irmãos. Nós vamos vibrar pelos casos de câncer, que a equipe dos oncologistas possa ajudar nos tratamentos de quimio e radioterapia e podendo também atuar diretamente sobre os pacientes, eliminando-lhes os focos de câncer, trazendo-lhes a cura e a recuperação dos seus estados físicos e emocionais. Vibremos pelos casos de ortopedia, que todas as equipes ortopédicas possam ajudar os irmãos que têm problemas de coluna, problemas de articulações, braços, ombros, cervicais, que as cartilagens possam ser repostas em todos esses irmãos na quantidade necessária para que as suas dores possam diminuir, para que as suas dores possam passar e eles possam ter uma qualidade de vida melhor. Vamos vibrar pelos irmãos com Covid da nossa lista, que os pneumologistas possam ajudá-los, que eles possam se recuperar, se fortalecer e seguir em frente na sua jornada, retornando aos seus lares. Vibremos pelos casos de depressão e casos emocionais, que os terapeutas do mundo espiritual, que os neurologistas possam ajudar, os franciscanos, samaritanos possam colaborar com esses irmãos para que eles possam se recuperar, que eles possam ter conversas nos períodos de sono para poderem se recuperar e sair desse tremendo buraco em que eles se encontram e seguir em frente num caminho de Jesus, num caminho do amor, num caminho de vibrações especiais e realizações. Vamos vibrar pelos casos de saúde e diabetes, que os irmãos que se encontram com problemas de saúde, inúmeros na nossa lista, e de diabetes, possam ter os seus problemas de saúde solucionados pelas equipes médicas, que a cura possa ser trazida a cada um deles, quer seja através da água fluidificada, quer seja através dos tratamentos espirituais. Vibremos também pelos casos de suicida, que os suicidas possam ser resgatados do Vale dos Suicidas, possam ser encaminhados ao Hospital Maria de Nazaré para poderem se tratar, para poderem se recuperar e seguir em frente. E vibremos pelos desencarnados, que os nossos irmãozinhos desencarnados possam receber das correntes do mundo espiritual, das caravanas socorristas, o socorro necessário para serem levados ao Hospital Esperança, onde então poderão receber o apoio, a ajuda, o fortalecimento, se necessário, um resguardo de sono para o seu restabelecimento. E, por fim, vamos pedir pelas pessoas e crianças desaparecidas, que as bênçãos de Jesus possam permitir às autoridades, às famílias, resgatarem aquelas crianças e pessoas desaparecidas nas diversas famílias. Que as bênçãos de Jesus estejam com eles e que possam ser recuperados. Vamos, então, finalizando essas nossas vibrações de amor e de paz, com os nossos corações cheios de alegria, abraçados virtualmente com vocês, agradecer ao nosso querido Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui presentes, a oportunidade de podermos estar com vocês, a oportunidade de trazer a mensagem da doutrina espírita a todos vocês que estão conosco neste momento. Que possamos realmente, como disse o Dr. Sérgio,
absorvermos esses ensinamentos, buscarmos a nossa reforma íntima, colocarmos em prática aquilo que aprendemos nos livros, na literatura e seguirmos em frente com a seara bendita do nosso Mestre Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine agora e sempre. Que assim seja. Pessoal, uma grande noite para vocês. Obrigado por estarem aqui conosco. Esperando encontrar vocês no próximo domingo. Agradecemos ao Dr. Sérgio com todo o nosso coração pela paciência que nos aguardou. Perdoe-nos pelo atraso mais uma vez. E, como você sabe, a nossa casa só voltará a ter trabalho presencial provavelmente em março, depois da vacina. Até a vacina nós fazemos as lives virtuais. Então eu não vou te dar sossego e você continuará conosco até novembro e depois recomeçaremos em janeiro e fevereiro também virtualmente por enquanto. Tá bom? Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos queridos, e até domingo, se Deus quiser. Se Deus quiser. Um grande abraço. Obrigado.